Qual o papel de cada um, de cada uma, no combate ao racismo? Sim, quando a gente fala de racismo estrutural, é justamente para destacar a responsabilidade individual, porque, na verdade, as teorias que colocam o racismo como uma criação da ação, do comportamento do indivíduo, o que elas fazem? Elas trabalham na chave da culpa. Elas querem que você se sinta culpado, ou que a culpa jurídica se trate isso pelo direito, ou então que seja um processo de reformatação do indivíduo por meio da educação. Não é disso que se trata. O que a gente está falando é acentuando a responsabilidade do indivíduo, porque uma vez que o racismo é estrutural, nós saímos do âmbito da culpa e passamos para a responsabilidade, ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa para lidar com isso. Então, o que significa dizer? Dizer que um sujeito que fala assim, bom, eu não tenho nada a ver com racismo porque eu não cometi nenhum ato. Não é disso que se trata. Se trata, portanto, de entender como é que o mundo, como é que você participa de um mundo em que o racismo se torna possível. Então, a partir disso, você tem que ficar atento, né, para como o seu comportamento ele também é o resultado desse mundo e pertence a esse mundo. Então, não é para ficar culpado, é para ficar responsável. Então, a dimensão do indivíduo, a dimensão subjetiva, ela é fundamental, porque o indivíduo, ele também se articula à estrutura a qual ele pertence. Então, eu diria que é fundamental que cada um de nós esteja atento, nós temos que ficar atentos. Atentos aos nossos comportamentos, atentos para o impacto dos nossos comportamentos e atentos também como nós somos atravessados também por essa dinâmica estrutural. Porque, assim, uma questão do racismo que é interessante. O racismo, ele se percebe não é no comportamento voluntário, né, mas naquele susto que a gente leva, por exemplo, quando vê um negro em algum lugar onde geralmente os negros não estão. Então é aquele susto, é um impacto. Puxa vida, a surpresa que você tem de um negro em algum lugar em que os negros geralmente não estão, ou então a normalização de ver negros, pessoas negras em lugares em que elas geralmente estão por conta de uma dinâmica histórica, isso é o racismo que nos atravessa. Então, pensar o racismo estrutural é pensar em como a gente consegue desnaturalizar o nosso comportamento, o nosso olhar. Entender que o racismo é histórico e político. E se é histórico e político, ele pode ser superado. Nós temos que superar o racismo para superar a raça e para construir uma coisa que ainda não está feita, não está pronta, que é uma coisa chamada humanidade. Né? Ou seja, a humanidade é um projeto. Ela é aquilo que se dirige para o futuro.